Tudo que o Senhor Jesus ele fez aqui na terra foi muito importante. A sua vinda, a sua manifestação, eu diria, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério e a sua morte, tudo aconteceu de acordo com a agenda de Deus. Tudo já estava previsto de acordo com as Sagradas Escrituras. Nada fugiu do planejamento eterno de Deus para benefício da humanidade. Porém, um acontecimento muito importante se deu na vida do Senhor Jesus e sobre isso nós queremos trazer o nosso comentário. Por isso eu te convido a ler comigo um texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 2 ao 6, que diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Este acontecimento foi de uma relevância muito grande. A ressurreição do Senhor Jesus foi o marco da sua grande vitória sobre o mal, sobre o império das trevas, sobre o pecado da humanidade e sobre a morte. Morte esta como sendo a sentença pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão dos seres humanos. Essa ressurreição do Senhor Jesus já estava prevista e nós podemos ver isso no Salmos 16, versículo 10. Isaías também falou sobre isso, capítulo 26 e o versículo 19, onde nós aprendemos que o Messias prometido, que é o Cristo, o enviado e ungido de Deus Pai, havia de ressuscitar de entre os mortos. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 ao 22, o próprio Jesus anunciou este acontecimento, ou seja, ele falou a respeito da sua própria ressurreição de entre os mortos. Já em Atos capítulo 2, versículo 24, diz e escreveu o doutor Lucas de que não era possível que Jesus fosse retido pela morte. Sabe por quê? João capítulo
11, versículo 25 e 26, diz que o Senhor Jesus é o Senhor da ressurreição e da vida. Ele é a própria ressurreição e a vida, de forma que a morte não teria poder sobre o Filho de Deus. Já em Lucas capítulo 24, versículos 45 e 46, nos fala que Jesus ressuscitou como cumprimento das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque foi prometido que ele seria rei da descendência de Davi, bem como ele seria o sacerdote eterno, repito, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Além do mais, ele seria também o profeta sobre o qual Deus falou para Moisés que viria nos fins dos tempos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, nos afirma o apóstolo Paulo de que Jesus ressuscitou para o perdão de nossos pecados. Eis a razão porque nós somos beneficiados nos dias de hoje, e todos aqueles que já passaram antes de nós, e todos aqueles que ainda haverão de nascer na terra, e que recorrem a Cristo pela ressurreição do Senhor Jesus, são beneficiados com o perdão dos pecados, porque Cristo está à destra de Deus por ter ressuscitado e intercede em nosso favor. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, aprendemos que ele ressuscitou para nossa justificação. É nele que somos justificados diante de Deus, diante da justiça de Deus. Já em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, nos declara de que ele ressuscitou para ser a nossa grande esperança, porque nele está a vida eterna, a salvação eterna. Ele, pela sua ressurreição, abriu-nos os portões da eternidade para vivermos eternamente redimidos na presença do nosso Deus. Já nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que Cristo ressuscitou como modelo de nossa pregação, a pregação dos apóstolos, eles que falaram tanto a respeito dessa ressurreição de Cristo, como testemunho, como pregação de que nós também iremos participar desta ressurreição de Cristo. Atos 10, 39 e 40. Na verdade, mataram a Jesus de Nazaré ali na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. João 20, versículo 20 e 27. Jesus, após ter ressuscitado, ele deu prova de que estava vivo para todo o sempre. Já em Mateus capítulo 28, do versículo 5 ao 7, a sua ressurreição foi confirmada pelos anjos de Deus. Atos 2, 32, nos diz a Bíblia de que a sua ressurreição foi confirmada pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, e a Bíblia diz que mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus ressuscitado, e ele subiu ao céu e está sentado à destra da majestade nas maiores alturas, porque ressuscitou. Compartilha esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.